conseguindo ver a tela aí? Sei. Sim. Beleza. Beleza. Então a gente vai dar continuidade, né? A gente está na unidade curricular de acionamento de dispositivos elétricos automatizados. Na semana passada nós tivemos nossa primeira aula, que foi uma parte introdutória, né? Falando ali sobre é, a- os elementos iniciais da pneumática e da hidráulica. E aí hoje a gente vai começar a falar sobre os atuadores e as válvulas, tá? Vamos entender como é que elas são definidas, né? A quantidade de vias, de posições, como é que a gente entende ali se a válvula, se um cilindro ele é um cilindro de simples ação, se ele tem retorno por mola, se é um retorno pressurizado, quais os tipos, né, de válvulas que a gente tem, quais os tipos de atuadores, tá? Então hoje é o nosso objetivo, a princípio é finalizar, né, falando sobre esses elementos. E aí, teve um aluno que eu não lembro exatamente qual o nome dele, que o Gabriel me mandou, que ele estava querendo mexer ali umas dicas, né, de como que ele mexe ali no FluidSim. Na atividade de vocês, vocês terão, né, que fazer uma simulação dentro do FluidSim, basicamente copiar um diagrama já existente, mas obviamente que entendendo ali, né, o passo a passo do diagrama, como é que ele funciona. E aí hoje, além de a gente falar sobre as válvulas e os atuadores, a gente vai falar um pouquinho também do FluidSim, tá? Então, vamos lá. A apostila que eu vou utilizar para a gente finalizar esse conteúdo é justa. Opa, esse aqui no conteúdo complementar do professor Anderson, é esse aqui de baixo. Noções de automação industrial. Para a gente entender, né, na última aula a gente tinha finalizado ali falando um pouquinho sobre os atuadores. Se eu não me engano, vocês podem confirmar para mim, a gente finalizou aqui, né, falando sobre alguns tipos de atuadores. Vocês estão lembrados? É, foi isso aí, professor. Isso mesmo, né? Então, beleza. Então, aqui, ó, embaixo, a gente tem, né, algumas colunas de informação desses elementos. Então, o primeiro que a gente tem aqui é um elemento mais simples, né, de todos, que é o cilindro de simples ação, onde eu tenho só a ação, né, de avanço. E aí, aqui a gente tem, né, a forma construtiva, então ele tem essa aparência, pode ter uma variação sutil ali na aparência dele, mas no geral ele pode ser nesse layout cilíndrico ou num layout quadrado, né? Onde você tem ali a localização para colocar os sensores. Normalmente, esses elementos, para você identificar que ele está avançado ou recuado, se você não utiliza fim de curso, você vai ter que utilizar ali um sensor magnético, né? Para fazer essa identificação da posição em que os atuadores eles se encontram, né? Se é avançado ou recuado. Então, um dos elementos iniciais, né, que a gente vai estudar é justamente esse cilindro de simples ação. Por que simples ação? Simples ação porque ele só é controlado, né? Eu só tenho um controle do avanço dele. Então, a partir do momento que eu pressurizo a entrada, né, para avançar esse cilindro, ele vai pressurizar aqui e vai empurrar esse êmbolo aqui, né, que seria o meio dele aqui, para frente, e aí a gente tem o que eu chamo de avanço, tá? Se por algum acaso, né, eu fizer algum movimento ali baseado nas minhas válvulas, onde eu retiro essa pressão desse local aqui, o que que vai acontecer com ele? Pela ação da mola, né? Como a minha mola ela está pressionada, quando eu retiro a pressão daqui, eu vou ter a mola retornando para o estado inicial. E aí a gente vai ter essa aparência aqui, tá? Então, quando eu tiver essa cor aqui, né, que seria um azul mais escuro, significa que eu estou enviando pressão para esse local. E onde eu tenho aqui essa cor, que seria um azul mais claro, é quando eu não tenho pressão sendo enviada para o local. Então, aqui ele está pressurizado, eu empurro esse êmbolo central aqui, e aqui ele está sem pressão, ele retorna pela atuação da mola. Então, por isso que ele é o de simples ação com retorno por mola, tá? Então, eu só consigo pressurizar o avanço. Nesse caso, em qualquer momento que ele não está sendo pressurizado, ele está recuado, tá? Então, ele tem essa característica. Tem alguns, né, que pode ser também de um retorno por mola, só que vertical. Esse aqui a gente está vendo meio que na horizontal, né? Então ele está avançando e recuando na horizontal. E esse aqui ele atua, né, pelo efeito da mola também, só que seria uma mola vertical, né, onde ele pressuriza a parte de baixo e eu vou fazer uma suspensão desse êmbolo central. Quando eu retiro a pressão pela ação da mola e seria também até a ação da gravidade, né? Ele já retornaria ali para o estado inicial, tá?
Tem esse aqui, que também é um cilindro de simples ação. Então, cilindros de simples ação, eles são esses que a gente consegue controlar só o avanço. Deixa eu só conferir que tá gravando, confirmar se está gravando. Esse aqui, ó, é um de simples ação, então só consigo controlar o avanço, só que ele é com retorno à membrana, né? Não é mola, mas é uma membrana aqui, seria uma membrana plástica, por exemplo, né? Onde você pressuriza, ele sobe aqui, né? Essa parte central. Quando você retira a pressão, essa membrana dela desce, né? Todos esses três elementos aqui, que quando a gente vai representar simbolicamente lá dentro do Fluid Sim, a gente representa com a mesma simbologia, tá? A gente representa com essa simbologia, onde eu tenho aqui somente uma entrada, se a gente perceber aqui, né, só tem um, perdão, só tem um local aqui para fazer a entrada de ar, e aí quando eu entro com ar pressurizado daqui, ele avança. Quando eu retiro o ar pressurizado, ele recua, tá? Então ele é bem simples, não tem muito segredo com relação a isso. Tem um dos outros, né, que também é um dos mais utilizados, que é o cilindro de duplação, né? O que é o cilindro de duplação? Diferente do de ação simples, onde eu só controlo o avanço, no de simples ação eu controlo o avanço e o recuo. Quando eu quero recuar o meu êmbolo, por exemplo, esse aqui é o meu êmbolo, né? Quando eu quero recuar, eu envio pressão, né? Eu pressurizo a parte da frente do meu atuador. Pressurizei a parte da frente e empurrei ele aqui para trás, né? Quando eu quero avançar, olha aqui que eu faço, envio pressão para a parte de trás e aí eu vou avançar meu êmbolo, né? Então ele é bem simples também, não tem muito segredo com relação a isso. Qual que é a diferença, né, desse para aquele? Aquele de cima, de simples ação com retorno por mola, o estado natural dele é recuado, né? Que seria quando eu não tenho ali pressão no avanço. Esse aqui, ó, se por algum acaso eu tirar a pressão do avanço e do recuo simultaneamente, ele vai ficar parado, né? Então, se eu estou pressurizando o recuo e aí eu tiro a pressão do recuo, ele vai ficar parado, né? Porque eu não tenho nenhuma ação de mola para avançar e nem recuar. O que eu consigo mover ele é somente com ar comprimido, tá? E aí na simbologia eu consigo, né, pressurizar tanto aqui, ó, nesse lado esquerdo, que seria para avançar. Quando eu pressurizo o lado esquerdo, eu avanço. Quando eu pressurizo esse lado de direito aqui, eu vou recuar. Tem outras variações, né? Que seria ali o cilindro de duplação, amortecimento por bucha, né? Então ele consegue ter um recuo, né? Um pouco mais suave, né? Quando ele chega ali no final do curso, ele tem um sistema de bucha ali que vai ter um recurso, né? Para dar uma freada nele antes de ele despressurizar, né? Antes dele tirar ali o avanço ou o recuo, tá? Então ele possui duas tomadas de pressão com amortecimento de início e fim de curso, né? Então ele consegue amortecer o movimento. Vocês já viram aqueles elevadores, né? Fazer uma correlação com o mundo que a gente conhece. No elevador, normalmente o elevador é controlado por um inversor de frequência. Você tem ali no elevador, quando está chegando no andar, o que, que ele faz? Ele começa a frear, né? Então seria mais ou menos esse recurso, né, que ele utiliza nesse tipo de cilindro. E aí, de duplação, significa que eu controlo tanto o avanço quanto o recuo. Duplação novamente, eu consigo controlar o avanço e o recuo, só que esse aqui ele tem amortecimento regulável. Então a gente consegue regular a intensidade, se ele vai frear com mais pressão ou se ele com mais rapidez, né? Ou ele vai recuar e frear com menos rapidez. Então isso a gente consegue ajustar, né? Com o êmbolo ali de amortecimento. Quando a gente quer, né, colocar um elemento que tem amortecimento regulado, a gente tem que inserir uma setinha, né? Então é uma das configurações que a gente faz lá dentro do Fluid Sim. Tem cilindro de duplação com haste bastante, então significa o quê? Que eu tenho hastes dos dois lados. Então, se eu avanço, por exemplo, para a direita, essa haste ela vai estar avançada, então ela vai estar mais para fora, e essa aqui vai estar mais próxima à base, né, do cilindro. Se eu faço o contrário, né, eu avanço do outro lado, essa aqui ela vai mais para fora, e essa aqui ela vai ficar mais próxima da base do cilindro. Então, eu consigo, né, ter o controle dos dois lados ali, ó, do cilindro, tá?
Tem aqui, ó, o cilindro de múltiplas posições, ou duplex germinado. Ele possui 4 tomadas de pressão que geram múltiplos ajustes. Então, eu consigo, né, colocar esse elemento em mais posições, né, do que o que eu convencionalmente falando. Então, eu consigo injetar mais pressão para a direita ou injetar mais pressão para a esquerda, né? Então, o que se move na teoria aqui é justamente o cilindro. Eu tenho uma base fixa e aí eu consigo aumentar ou diminuir os lados dele aqui, né? Ó, se eu, por exemplo, aqui eu tô com a mesma quantidade de distância, né? Que seria a mesma distância. Aqui eu tenho essa distância um pouco menor. Aqui eu tenho essa distância da direita um pouco maior. Então, consigo controlar a posição central do meu elemento, né? Não é tão convencional. Tem esse aqui, ó, que é o cilindro tandem ou duplex contínuo, né? Então, eu consigo controlar também o local do meu êmbolo, né? Se eu consigo sair mais ou menos com o meu êmbolo. Tem o de duplação sem haste, né, que é uma característica do duplação. Nesse caso, o que que vai mover? É um êmbolo central? Não. O que vai mexer aqui, o que vai andar, esse aqui é muito utilizado. A gente tem uma planta aqui, que é uma planta de indústria 4.0, que ele faz ações ali baseadas em movimento de pressão, né, pneumático, que o que anda nela não vai ser as hastes. O que anda tem um carrinho aqui em cima, e aí esse elemento aqui de cima ele funciona como se fosse o êmbolo, onde ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Então, esse elemento aqui de cima, ele anda como se fosse no carrinho do cilindro. Ele vai para a direita ou vai para a esquerda, baseado ali na minha pressão. Tem aqui o de duplação sem haste, novamente, né, do mesmo elemento, que ele vai andar para a direita ou vai andar para a esquerda. Né? Só que aí esse aqui é com acoplamento mecânico e esse aqui é com acoplamento magnético. Né? Acoplamento mecânico e magnético, ele vai mudar a forma com que ele entende que está avançado ou recuado. Né? O mecânico, eu vou ter um elemento mecânico, seria um relé para identificar a localização dele, enquanto o acoplamento magnético, ele vai ter um sensor magnético que vai identificar. Lembrando, né? Sensor mecânico. O que é um sensor mecânico? É um relé. Vocês lembram daqueles relézinhos que se eu apertar ele comuta os estados dele? Nesse caso, seria um relé fim de curso, por exemplo, né? Quando eu aperto ali, ele muda os estados. O magnético é aquele que a gente tem no portão eletrônico, que é um ímã de um lado e um sensor magnético do outro. Quando eu chego um campo do campo magnético ali do ímã, né? O que vai acontecer? Esse sensor magnético ele atua. É a forma com que o elemento atua, né? E aí temos alguns outros tipos, né? Que seriam os Professor, rotativos. Oi, pode falar. desculpa interromper, só fazer uma observação, já que o senhor tocou no negócio de elevadores. Ah, O elevador também tem um sensor magnético para identificar os andares. Daí ele sabe que está no andar. exatamente, né? Então, para ele identificar, né, que está alinhado, que está no andar, ele utiliza esse mesmo recurso, porque ele não pode ficar encostando, né? Então Isso ele aí. utiliza esse recurso porque é um recurso de um sensor que você não precisa ter contato, né, mecânico. E aí ele é bem utilizado aí nesses sistemas automatizados, né? Como por exemplo lá o motor, o portão, né? É, outra coisa, temos o atuador rotativo com giro limitado. O que que é esse com giro limitado? Basicamente, a gente faz um ajuste para quando eu injeto pressão, ele só gira por uma certa quantidade limitada, né? Eu coloco aqui em 90 graus, em 160, 150, 200 graus, né, de rotação. Quando eu tiro a pressão, ele retorna, né? É o que ele só consegue girar por uma angulação limitada. Temos aqui que seria o atuador rotativo com limites de giros reguláveis. Então, ao invés de dar só poder dar até 360, né, ou um pouquinho menos, que seria uma volta completa, esse aqui eu já consigo dar mais de uma volta, né? Eu consigo dar 5, 6 voltas, dependendo ali do meu processo. Por exemplo, para você fechar uma tampa, né? Você tem que dar, sei lá, 3 voltas na garrafa. Então você pode utilizar, né, para fazer esse fechamento do sistema, um atuador rotativo com limite de giros com os limites de giro regulável.
Temos aqui os atuadores rotativos do tipo pinhão e cremalheira, né, que é um elemento girante também. E temos aqui ó, o motor pneumático de palhetas. Então você consegue fazer um motor, né? Você transforma energia pneumática, né? Ou energia ali advinda do ar, né? Pressurizado, em energia mecânica, né? Que você faz o sistema girar ali, baseado no seu sistema, no seu processo. Então você consegue girar tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Depende só da onde você injeta o ar. Então, quando você injeta o ar aqui, ele vai impulsionar essa paleta aqui, ele impulsiona essa paleta, ele ainda tem uma certa força aqui, impulsiona essa aqui, e aí ele começa a girar. Quando ele chega daqui, ele vai escapar, né? Então ele começa a girar aqui, nesse caso, para o sentido horário. Se eu inverto, né? Ao invés de pressurizar desse lado e colocar aqui como escape, eu pressurizar desse lado aqui, ele vai girar ao contrário. Né? Vai girar no sentido anti-horário. E aí, tem outros tipos, né, de atuadores. Tem aí atuador de cilindro de duplação com eixo antigiro, tem garra pneumática, né? E aí essas garras pneumáticas, a gente pode falar também, né, das garras hidráulicas, né, que seriam aquelas que os bombeiros utilizam ali em processo de salvamento para abrir um, um, um carro, né, uma lataria ali, né? Ou fechar, cortar algum elemento, a gente utiliza essas garras, né? Então você vai ter ali uma garra hidráulica, né? Pode ser radial ou pode ser paralela. Radial a gente tem ali um ângulo, né? Como se fosse uma pinça. Aqui a gente tem dois elementos em paralelo, né? Que ele vai fechar de forma paralela. Tem a garra de três hastes, né? Por exemplo, para segurar uma tampa. Tem aqui a garra pneumática angular. Ela consegue fazer alguns movimentos, né? Até 180 graus aqui, né? De fechar ali. E temos os músculos pneumáticos. O que que é o músculo pneumático? Músculo pneumático, vamos supor que você está com. Você precisa abrir uma tubulação, né? Ou tem muito na medicina, né? Você precisa ali abrir uma veia, né? O que que você faz? Você coloca uma tubulação, injeta ar nessa tubulação, o que vai acontecer com ela? Ela vai expandir. Quando você expande, você vai expandir ali, né? O raio, a dimensão ali do diâmetro interno de um local, né? Então, existem essas possibilidades, né? Que seria o músculo pneumático ali dos atuadores. Beleza? Aqui tem alguns cálculos, dúvidas, colocações sobre os atuadores. Quem quer fazer alguma pergunta? Por mim, só aprendendo mesmo, né, professor? Nunca tinha visto isso aí, então, tudo novo. Beleza, beleza. Excelente. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre as válvulas. As válvulas, nós temos alguns tipos de válvulas, né? E aí, o que que são essas válvulas? Eu falei sobre os cilindros. Beleza. O cilindro ele tem uma função bem definida. Ou é girar, ou é fechar, ou é abrir, ou é avançar, ou é recuar, né? Então, ele é bem definido. Mas o que que controla a lógica de atuação desses atuadores? É justamente as válvulas, tá? E aí a gente tem válvulas direcionais, temos válvulas de bloqueio, temos válvulas de pressão, de fluxo e as combinadas. Uma coisa que é muito importante e cai muito no SAEP. O que é o SAEP, né? É uma prova que vocês fazem lá no final do curso, não para que vocês sejam aprovados ou não, é para medir a qualidade do ensino na escola. Tá? Então, vocês lá no final do curso, vocês vão ter uma prova que se chama SAEP. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas vocês já chegaram a conversar com a coordenação sobre essa prova ou nada? Ainda não. Normalmente eles focam mais lá no último semestre. Não, já nos Sim, alguma falaram. coisa foi falada. Já, né? Então, lá no final do curso, vocês vão fazer uma prova. Essa prova não é para definir se vocês serão aprovados no curso ou não. Ela é uma prova para medir o quanto a instituição, né, a qualidade do curso de vocês. Então, é muito importante, né? Na região de vocês aí, no Rio Grande do Sul, eu tenho, em média, umas oito unidades diferentes. Então, a unidade que atinge, né, a melhor nota, normalmente é destaque na região, né? Então, normalmente ela vai ser procurada aí pelas melhores multinacionais, né, as empresas que estão na localização. Então, dentro dessa prova, cai muito válvula. Identificação de quantas vias, quantas posições tem uma válvula.
Então, essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês é uma parte que é muito importante que vocês anotem para num futuro, né, quando vocês forem fazer a prova, dar uma relembrada. Porque, sei lá, eu não lembro exatamente quantas questões, mas vamos supor que seja 30 questões. De 30 questões, do curso inteiro, 5 deve ser de válvula, porque eles gostam muito dessas questões, né? Para vocês entenderem como é que é a válvula, nomearem as válvulas, falar da função delas, então acontece muito. Tá? Então, o que que são essas válvulas? São esses elementos, né? Agora, mais para frente, vai ter a imagem desses elementos aqui. Então, as válvulas, a gente identifica, né? A simbologia dela é baseada em quadrados e setas, né? E esses elementos que seriam esses T's aqui, ó. Então, um quadrado representa uma posição. Então, cada quadrado que você vê na simbologia representa uma posição. Se eu tenho só um quadrado, se eu tiver lá uma válvula com um quadradinho só, representa que aquela válvula é uma válvula de uma posição, tá? E esses termos são importantes também. Essa segunda aqui, ó, se a gente tem, então, duas posições, né, eu tenho dois quadrados, um do lado do outro, eu chamo de duas posições. Tem essas setas que são, né, umas das setas, as setas de identificação do fluxo. Então, se eu tenho uma válvula com uma seta para cima, significa que o meu fluxo de ar pressurizado, ele só vai correr naquele lado, né, naquela posição para cima. Se eu tenho para baixo aqui, significa que o fluxo de ar comprimido ele vai de cima para baixo. Então, é o fluxo com que o ar ele vai percorrer essa válvula, né? Ele tem aqui na diagonal descendo, na diagonal subindo, e tem a possibilidade também de ser um fluxo bidirecional, onde ele sobe e desce. Tá? Existem essas possibilidades. Tem esse elemento aqui, ó, que é os T's, né? Que eles representam bloqueios das vias. O que que significa isso? Vamos supor que você está fazendo ali o içamento de um carro. E aí, bem aqui, ó, deixa eu ver se vai ficar bom a minha representação. Vamos supor que eu tô fazendo aqui, ó, o içamento de um carro. Quantas posições eu tenho aqui nesse desenho mal feito que eu fiz? 3. 3 posições, tá? 3 posições. Exatamente. Então, vamos supor que eu tenho um fluido subindo aqui, que seria meu fluido vai ser hidráulico, né? Que eu estou fazendo o içamento. E aí, eu estou chegando lá numa válvula pneumática, estou desenhando bem mais ou menos aqui, só para vocês entenderem. Não dá para desenhar assim, né? Porque eu tenho que botar esse aqui para sair e esse aqui para encher. Então, aqui eu estou enchendo, né? Com fluido, né? Que seria o óleo ali. Enchi, meu êmbolo aqui, ele tá vindo para frente. Só que beleza, já terminei de encher meu carro, de subir meu carro. Vai ter um momento que eu quero que ele permaneça parado, não vai? No momento que eu quero que ele permaneça parado, o meu fluido, né? E lembrando que para sistemas hidráulicos, normalmente eu não tenho retorno por mola, vai ser avanço por fluido e retorno por fluido. No momento que eu quero deixar ele parado, eu posso colocar fluido ou retirar fluido? Não, né? Eu tenho que deixar ele parado. Então, nesse momento, eu vou ter que ligar, por exemplo, ao invés de colocar ele aqui, ó, nesse fluxo que está subindo e nesse fluxo que está saindo, eu vou ter que pegar essas entradas do meu cilindro e bloquear as duas entradas. Significa o quê? Que eu não vou ter nem elemento, nem pressão. Por exemplo, eu venho aqui e coloco aqui, ó. O que que significa isso? Que eu vou ter um fluxo bloqueado, eu não vou ter nem fluido entrando, nem fluido saindo. Então, meu êmbolo ele vai ficar parado. Então, essas são as minhas válvulas de bloqueio, as setinhas, né? O caminho que o fluido ele vai percorrer. Beleza? Acho que só uma introdução aqui para depois a gente vai ver mais sobre esses elementos. E o que é muito importante? Quando a gente vai definir quantidade de posições, ficou bem claro para vocês, né? A quantidade de posições é a quantidade de quadrados. Só que a quantidade de vias é a quantidade de entradas e saídas que eu tenho em uma posição. Normalmente, eu vou ter aqui na válvula elementos entrando e saindo em cada posição. Só que eu vou ter a mesma quantidade. Então, se nessa posição eu tenho aqui, ó, por exemplo, 4 vias, que é 1, 2, 3, 4 elementos
entrando e saindo, nessa outra aqui eu vou ter 4 também. Então, normalmente, como é que eu nomeio uma válvula? Eu nomeio ela baseado na quantidade de posições e na quantidade de vias. Só que é muito importante que faz sentido, né? Eu falar assim, ah, não, essa aqui é 2 posições por 4 vias. Mas não é assim que a gente nomeia, né? Profissionalmente falando, a gente fala primeiro a quantidade de vias pela quantidade de posições. Porém, na hora de nomear esses elementos, eu vou falar, né, que essa válvula, por exemplo, é quatro por 2 vias, tá? Mesmo que eu termine falando a quantidade de posições, no final eu falo vias. Tá? Então, agora vocês vão entender o porquê. Tá? Beleza. Agora, né, essas válvulas, elas são acionadas por alguns métodos. Então, eu posso ter uma válvula acionada por botoeira, por botão, né, no caso. Eu posso ter uma válvula acionada por alavanca, eu posso ter uma válvula acionada por pedal, por came, por rolete, por gatilho, por mola. Piloto positivo, né? O que que é essa válvula acionada por piloto positivo? É justamente a válvula que é acionada por pressão. Tá? Então, esses elementos eles são importantes. Beleza, vamos lá, vamos voltar. Então, esse aqui é de pressão positiva. Quando eu envio pressão para cá, eu aciono. Professor, eu não sei o que que é uma válvula acionada por botão. O que que eu faço? Sempre, né? Essa dica é o que eu gosto sempre de falar para você. Ó, válvula acionada por botão. Vai no Google, vem nas imagens e vê como é que é uma válvula acionada por botão. Ela tem essa aparência aqui, ó. Então, é uma válvula normal. Ó, essa aqui é uma válvula acionada por botão. Essa aqui seria, né, por alavanca. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é uma válvula pneumática. Essa aqui é uma válvula acionada, né, por botão do tipo cogumelo. Se eu quiser pesquisar aqui, como é que é uma válvula acionada por pedal? Vem aqui e pesquisa, ó. Válvula acionada por pedal. Eu tenho uma válvula aqui dentro que ela é acionada quando eu aperto um pedal. Aí ela comuta. Oh, eu não sei como é que é uma válvula acionada por rolete. Válvula acionada por rolete. Então, eu tenho uma válvula, que é onde flui o meu fluxo de ar, e aí ela aciona toda vez que eu passo aqui com, por exemplo, se eu coloco um elemento desse em uma esteira, e a esteira está passando uma caixa. Toda vez que eu passar essa caixa, a caixa vai esbarrar aqui, abaixar esse rolete, e aí eu vou executar uma ação, né? Independe da ação que eu vou executar. É só mostrando o exemplo para vocês. Então tem rolete, tem came, tem, deixa eu ver lá alguns outros. Tem o gatilho, né? Tem o piloto positivo. Olha, eu não sei o que que é uma válvula acionada por piloto positivo. Ó. Vem aqui por piloto positivo. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui, ó. Normalmente ela tem essa aparência aqui, a aparência assim, né? A simbologia, onde quando eu envio pressão de um lado, ela aciona, quando eu envio pressão do outro, ela aciona pelo outro lado. Essa aqui, deixa eu ver de que é. Piloto externo. Então é uma pressão externa, tá? Então é só para vocês entenderem como é que eles funcionam e as possibilidades, né? Se não tem a imagem aqui, vocês vão lá e pesquisam, né? Como é que são esses elementos, que aí vocês vão se familiarizando e pegando essa intuição, né, de pesquisar. Então, para definição de posição, quantidade de quadrados. Aqui eu tenho 2 quadrados, eu falo que essa válvula é de 2 posições. Se eu tenho 3 quadrados, eu falo que essa válvula é de 3 posições. E a quantidade de vias, ela é definida pela quantidade de saída que eu tenho em uma só posição. Então, aqui, ó, eu sempre vou ter a mesma quantidade. Se eu olhar essa posição da direita, que é a mais convencional, né, para a gente utilizar como elemento inicial, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui eu tenho 5 vias e 2 posições. Se eu mudar e for olhar nessa outra posição, eu tenho a mesma quantidade. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, né? Que é a quantidade de entradas e saídas do sentido das setas. E tem uma de bloqueio aqui, né? E nesse caso, ela é uma válvula controlada por piloto positivo. Tanto o avanço quanto o recuo dessa válvula.
Esses termos que eu estou falando para vocês, do avanço, do retorno, da quantidade de vias, quantidade de posições, vai ficar um pouco mais fácil, né, quando a gente for fazendo ali as práticas, tá? Então, eu vou sempre perguntando, reforçando com vocês sobre esses elementos, porque isso aqui é simbologia, não tem como, você tem que praticar, você tem que arriscar, né, quando eu fizer as perguntas ali, ó, pessoal, isso aqui é o quê? Quantas vias, quantas posições, qual que é o tipo de acionamento do avanço, qual que é o tipo de acionamento do retorno, então, tudo isso é importante. Lembrando que o acionamento do avanço é esse aqui, do 14, e o acionamento do recuo, normalmente, né, esse aqui da direita, que é o 12. Não necessariamente são essas numerações, que as numerações estão vinculadas ao tipo de acionamento, mas e sim as posições. O avanço, ele sempre vai estar do lado esquerdo, né, independente da forma, se for de botão-eira, se for de alavanca, e o do recuo vai estar sempre na direita, tá? Quando a gente for fazer a simulação, lá a gente vai encontrar alguns números. O que que são esses números? E esses números vocês podem encontrar também nas válvulas, tá? Então, se você pegar uma válvula, olhar ali na lateralzinha dela, né, vai ter uma tagzinha, né, uma plaquetinha ali. Normalmente esse é um adesivo, que vai estar o diagrama, onde ele representa qual que é a entrada, né? E aí sempre o número 1, ele vai ser a minha entrada ou alimentação, independente se eu estou falando de circuito pneumático ou hidráulico, a entrada 1 é onde eu entro com a pressão ou o fluido, né? É a alimentação da minha válvula. O 2, normalmente ele vai ser utilização ou saída. Então, normalmente o 2 ele fica aqui em cima. O 2 e o 4, né? Quando for uma válvula com menos vias, eu vou ter no mínimo o 2. Então, se eu só tenho o 2, ele vai ser um elemento de saída. Se eu tenho o 2 e o 4, né, por conta da quantidade de vias, os dois serão elementos de saída de ar. Aqui ele fala, né? Tanto 2 para válvulas onde eu tenho só 3 vias, quando eu tenho só 3 vias, só tenho 2 na saída. E quando eu tenho válvulas de 4 vias ou mais, né? Que seria 4 ou 5 vias, eu vou ter na saída o 2 e o 4. São todos esses dois de cima elementos de saída. O 3 para válvulas de 3 vias, ele é escape, né? Como a gente está falando num primeiro momento de pressão, né? Válvulas de pressão, ar comprimido eu posso, a vantagem do ar comprimido, né, em detrimento ao hidráulico é o que eu posso, não preciso ficar circulando ele no sistema. Eu posso usar ele e aí descartar ele na atmosfera, né? Obviamente eu tenho que colocar um filtrozinho ali na saída da válvula, mas eu posso descartar ele na atmosfera, tá? Então, o 3, e normalmente o 3 para elementos de 3 vias, e quando for de 4 vias ou mais, o 3 e o 5 são os elementos de escape. Pode ser, se for para ar comprimido, vai ser de escape, e se for de hidráulica, eles vão ser elementos de refluxo, né? De voltar o fluido, por exemplo, para o local onde está armazenando ali o meu motor hidráulico, tá? Ele fala isso aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó. 3 e 5, eles podem ser escape ou exaustão. Ou libera o ar, né, comprimido. O orifício número 1 corresponde ao suprimento principal, 2 e 4 são aplicações e 3 e 5 escapes. Então é isso aqui que eu quero que vocês entendam, ó. Sempre. Número 1, suprimento principal, independente se é ar comprimido, se é pneumático ou hidráulico. 2 e 3 são os elementos de aplicação, que é os que vão lá para minha válvula. Ou para minha válvula, não, estou falando da válvula, eles vão lá para o meu cilindro. 3 e 5 são os escapes, né? Se não tiver o 4 e não tiver o 5, mesma coisa, vale a mesma coisa. Então vai ser só o 2 como aplicação e só o 3 como elementos de escape. Aí tem as numerações para elementos de ação, né? Que seria 10, 12 e 14. O 10 indica um orifício de pilotagem, que ao ser influenciado isola o bloqueio o orifício de alimentação. Liga a alimentação 1 com o orifício de utilização 2 quando ocorrer o comando e comunica a alimentação 1 com orifício de utilização 4 quando ocorre a pilotagem. Então, são algumas características que são mais específicas, né? Então, a gente não vai se aprofundar tanto com relação a isso. E aqui a gente tem a aparência desses elementos. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, a gente olha pela simbologia. Quantas posições eu tenho? Deixa eu tirar aqui o gabarito. Nesse caso aqui, quantas posições eu tenho? Duas. 2 posições. E quantas vias eu tenho? Eu só olho de um lado. Duas também? 2 posições e 2 vias. Então, eu sempre começo com um termo, né, com a quantidade de vias,
que é 2, e depois com a quantidade de posições, que também é 2. Então, seria 2 por 2 vias. Aqui, esse elemento 1, ele representa o quê? Eu sempre venho aqui conectar, Entrada conecto a alimentação, né, a entrada do meu circuito. E o 2 é o que vai para onde? é o que vai para o cilindro. Exatamente, né, que seria a minha saída. Perfeito. Esse aqui, ó, baseado naquela simbologia, o acionamento dele é por quê? Vocês lembram? Não sei se... Ar, Hã? é por ar comprimido? Não, o acionamento dele aqui ó, é por... Ele é um elemento pneumático. Mas esse aqui, ó, o acionamento por CAMI. Né? Se você olhar lá, ó, vamos pesquisar o Aí já não val. sei o que. É como se fosse só a base ali daquele rolete que a gente viu, né? Que o rolete ele batia em cima de um ferrinho, não era? Então aquilo lá que era o CAMI. Ó, acionamento por... Aqui, ó, é como se fosse um botãozinho aqui, ó. Que ele vai pressionar e ele atua. Né? Essa aqui é a válvula com acionamento por câmbio. Quando eu pressiono isso aqui, ó, ele vai comutar. E o retorno? Mola. Uhum. Vamos ver aqui, ó. Duas vias, duas por duas vias. Esse aqui ele chama de normalmente fechado, por quê? Normalmente a gente não fala, né? Normalmente fechado ou aberto. Mas nesse caso, ele é normalmente fechado por quê? Quando eu não estou atuando, como é que ele tá? Ele está recuado, né? Porque a minha mola está agindo aqui. Então ele está aberto, né? Ele não está passando fluxo de ar. Quando eu pressiono o câmbio, o que que vai acontecer? Eu vou mudar as posições, né? Então essa alimentação 1, ela vem para cá. E o 2, a saída 2, ela vem para cá. Então agora eu tenho ar no sistema. Vamos aqui, vamos pegar aqui Tem agora, ó. uma comutação de vias, então. Isso, posições, né? Eu Comutação de comuto, posições. exato, eu estava nessa posição, comuto para essa posição. Bem pensado, tá? Aqui agora, vamos ver. Esse aqui, como é que é? Quantas posições? 3, 2 vias. 3, duas vias, né? 3 vias, duas posições. Acionamento por Câmbio também. e retorno por. Mola. Exatamente. Deixa eu ver aqui se eu acho que é por piloto, né? Positivo. Beleza, vamos aqui, ó. E esse aqui, fazendo os testes aqui, que agora a gente vai lá pro simulador. Quantas vias, quantas posições, acionamento por quê e retorno por quê? 3, Lembra? 2 também. 3 duas, acionamento por botoeira, Câmbio. né? Esse aqui é Retorno por mola. botoeira. Botão, né, no Motor. caso, e retorno por mola. E esse aqui? Compressor? Não. Isso é um fim de curso. Esse aqui seria, né, o rolete, né, o fim de curso ali. Só que eu tenho outro elemento aqui, ó. Esse elemento é o elemento novo, que é um acionamento elétrico, que a gente utiliza, né, a válvula solenoide. Eu vou mostrar para vocês depois como é que esse elemento funciona. Basicamente, você envia energia, ele funciona. Ou você aciona ele por energia, ou você aciona pelo efeito de uma molinha aqui, ó, do rolete. Esse aqui, ó, vamos ver esse aqui. Quantas vias e quantas posições? 5 5, duas vias. 5, duas vias. Perfeito. Acionamento por piloto positivo, né? E recuo por piloto positivo também. Enfim. Aqui, ó, a gente tem agora outros elementos. Dúvidas sobre as válvulas, por enquanto? Tranquilo? Conseguiram entender? Tranquilo. Agora a gente tem alguns elementos que são os elementos de lógica, né? Que a gente coloca. Vocês lembram? é, eu falei com vocês sobre a lógica AND, lógica OR, ou não? Acho que não, né? É mais do curso da automação, da eletroeletrônica. É o seguinte, isso aqui, ó, funciona da seguinte forma. Isso aqui é uma válvula de retenção. O que que essa válvula de retenção faz? Ela faz com que eu não permita um fluxo diferente do que é projetado o circuito. Então, se eu coloco essa válvula aqui, ela só permite o fluxo para um sentido. O que significa isso? Ó,
Quando eu estou da esquerda para a direita, eu consigo empurrar esse elemento aqui, que tem uma mola, né? Então, eu consigo vencer a barreira aqui do bloqueio da mola, e aí eu tenho um fluxo de ar. Só que quando eu faço ao contrário, o que que acontece aqui? Eu estou empurrando mais esse êmbolo que seria um bloqueio, né? Então, nesse caso, eu só tenho fluxo para um sentido, tá? Então, essa é a função da válvula de retenção. Nesse outro caso aqui, eu tenho uma válvula alternadora. O que que significa a válvula alternadora? Eu consigo acionar tanto por um lado quanto pelo outro lado. Eu tenho aqui, né, uma bolinha que seria um bloqueador de ar, né? Quando eu pressurizo de um lado, o que que acontece com essa bolinha? Ela vai para esse lado de cá. Então, ela bloqueia essa entrada de ar. Se eu pressurizo do outro, ela joga para o outro lado e aí a bolinha, né, ela vai travar desse outro lado aqui. Se eu pressurizar os dois de uma vez, o que que vocês acham que acontece aqui? Se eu pressurizar os dois lados, o que que acontece com essa bolinha aqui? Na mesma pressão, né? Se anulam? Elas vão se anular, a bolinha vai ficar flutuando aqui e eu vou ter passagem de pressão, tá? Então, ela funciona da seguinte forma: eu posso pressionar tanto de um lado quanto do outro, que eu tenho passagem de ar comprimido. Essa aqui de baixo é diferente, ó. É uma válvula de simultaneidade ou de duas pressões. Se por algum acaso eu pressionar só desse lado direito, o que que vai acontecer? Eu vou empurrar esse elemento aqui para a esquerda e vou bloquear a passagem de pressão. E se eu bloquear só desse lado esquerdo aqui, o que que vai acontecer? Ele vai pressurizar esse lado e vai bloquear a passagem de pressão. Em que momento, então, que ele passa pressão? Que se eu clicar daqui, se eu apertar daqui e daqui, ele vai parar de passar pressão. Ele só vai passar pressão quando eu pressionar duas válvulas de uma vez. Quando eu pressionar duas válvulas de uma vez, ele me libera a passagem da pressão aqui. Onde que é um exemplo, né, prático da utilização desse aqui? Vocês já viram aquelas guilhotinas que tem duas botoeiras para ela fechar a guilhotina? Uhum. Então, para que serve aquilo, né? Um elemento de segurança. Eu tenho que pressionar uma com a mão, um lado com a mão, eu tenho que pressionar o outro lado com a outra mão, e aí isso permite com que, pelo menos a máquina entende que eu não tenho nem como colocar a mão debaixo da guilhotina, porque eu tenho que pressionar os dois simultaneamente para ela funcionar, né? Então, esse elemento ele só funciona quando eu envio pressão para os dois lados. Esse êmbolo aqui, esse meiozinho que fica bobo, e aí eu consigo passar ar comprimido aqui no meio. Tá? Então, ela é a lógica E dentro dos sistemas. Beleza? Então, são alguns elementos condicionais, né, que você tem. Agora aqui tem alguns exemplos, né? E esses exemplos a gente vai vendo das próximas aulas. O que eu quero é abrir o simulador para mostrar para vocês. Por enquanto, com relação ao que a gente falou hoje, ficou alguma dúvida? Tranquilo? Posso seguir? Que bom, professor. Então vamos lá, para o simulador. Teve um aluno que perguntou como que abriu o simulador lá pro Gabriel. É o seguinte, primeira coisa. Opa, o que que eu entrei na aula aqui? Primeira coisa que você vai fazer é baixar o simulador. Clica aqui, ó, Fluid Sim, baixou. Quando você baixar o simulador, você vai ter acesso, né, ao simulador. Terminar de baixar ali. E aí eu já vou fazer, ó. Deixa eu ver se vai dar tempo, né? Mas vamos tentar fazer a folha de resposta 1 aqui, ó. Lembrando, pelo menos uma das simulações a gente faz hoje. Deixa eu ver como é que estão de prazo aqui. Senão eu posto uma aula dia 30. Não, segunda aula. Na aula do dia 6 a gente faz as atividades. Vai ser tranquilo. Tá muito arrochado, não. Pensei que a gente tava pior. Ainda tem quase um mês aí. Beleza, então vamos lá, ó. Primeira coisa, baixei o Fluid Sim. Então vou entrar lá na página que eu baixei ele, ó. Que é na minha página de download. O que que eu vou fazer? Vou extrair ele. Extraindo aqui. Extrair, ele vai criar ali uma pasta. Aqui, ó, pasta que chama Fluid Sim. A folha 1, ela é voltada aos acionamentos pneumáticos, que são esses que não envolvem energia elétrica, só envolvem ar comprimido.
e eletropneumática, que é esse aqui um pouco mais complexo, que eu vou tirar para vou explicar para vocês posteriormente. Então a gente vai utilizar esse aqui, ó, pneumatic. Clico novamente, ó, clico lá em pneumatic, de novo, vem na pasta bin, e aí eu venho nessa opção aqui, ó. De todos os tipos, o único tipo que é aplicativo é esse, ó, FLSim-P. E esse aqui é o simulador de pneumática. Abrir o simulador, eu vou ter que essa cara aqui, então não tem área de trabalho ainda. Vem aqui em File e New. Pronto, abri uma área de trabalho. Lembrando que eu tenho essa área em vermelho aqui, ó, como se fosse uma folha A4 para desenhar. Por que que é importante vocês desenharem dentro dela? Porque na hora que eu for exportar ele em PDF, tudo que está dentro dessa folha vai ser exportado. Então fica um pouco mais organizado. Então vamos lá, ó, eu vou abrir o FluidSim junto com minha atividade. Então minha atividade é essa aqui, né? Então o que que ele fala aqui na atividade, ó? O processo de corte de materiais é muito utilizado na indústria. Estas máquinas, deixa eu ler aqui. Estas máquinas possuem um grande risco de acidente devido à postura dos operadores de fazer pequenos ajustes no mesmo instante em que acionam a máquina. Para garantir a segurança do operador, um sistema muito utilizado é o bimanual, onde eu pressiono, né, duas botoeiras simultaneamente, que consistem em acionar dois botões ao mesmo tempo para que a máquina ela funcione. Então, aqui, ó, baseado em tudo que a gente aprendeu, vamos identificar os elementos. Esse primeiro elemento aqui, o que é, que é esse elemento aqui? É uma válvula, um atuador? Cilindro? É um cilindro, que seria um atuador. Duplação, ação simples. Como é São que simples. ação simples, retorno por. Mola. Então aqui, ó, eu venho aqui no meu simulador e aqui eu tenho alguns elementos de pressão, né? Esse supply elements aqui seria onde eu consigo pegar ali um reservatório, o compressor, o lubrifil, né? Que é o elemento de controle. Aqui embaixo ó, eu consigo ver as minhas válvulas. Então tem esse aqui, ó. Clico nele e arrasto, né? No de vocês, você pode clicar aqui e arrastar. No meu FluidSim, por algum motivo, toda vez que eu clico e arrasto, ele fecha. Tá? Então, no de vocês é só clicar no elemento que você quer e arrastar. Pronto. Cliquei e arrastei, eu tenho o mesmo elemento. Ó, é um cilindro de ação simples com retorno por mola. Tem outras opções. Ó, eu consigo de duplação. Se eu pegar aqui o de duplação, com regulagem, né, de avanço e recuo. Então, tem vários elementos que você pode colocar. No caso, é só para vocês copiarem esse diagrama. O que é essa simbologia aqui? Vocês lembram lá? Acabei de falar. Era uma válvula de Não lembro. simultaneidade. Essa aqui era aquela válvula que me permite acionar o cilindro somente quando eu pressiono os dois lados simultaneamente, não era? Então, ela Certo. já tem essa nomenclatura. Essa válvula ela fica aqui também, ó. Ah, professor, não estou enxergando. O que que eu faço? Olha, muitos de vocês podem estar com esse aqui, ó, com mais in. Você vem aqui, clica e ele abre. Beleza, vamos pegar essa válvula aqui de simultaneidade, ó. Tá aqui. Pronto, válvula de simultaneidade. Liguei ela aqui, ó, que é a minha saída. Agora, que é esse elemento aqui? Válvula também? É uma válvula de quantas vias, quantas Duas posições? vias. Acionamento por. Botoeira. Então, aqui, ó, Retorno por mola. eu posso escolher as válvulas, né? Então, eu vou escolher a válvula que eu vou utilizar. Então, a válvula de 3 por 2 vias. Quando eu clico duas vezes na válvula, olha o que aparece para mim. Aparece as configurações dessa válvula. Aqui, ó, no lado esquerdo, eu consigo falar se ela é uma válvula spring return, que seria o retorno por mola, se ela é uma pilotada, se ela, né, vai ter um nome ali para o piloto, né, para aquele piloto funcionar. No nosso caso, eu tenho aqui os acionamentos manuais, que são, né, botoeira, alavanca, pedal. Temos os acionamentos mecânicos, que seria o câmbio, o rolete, né? Então, tem os mecânicos e tem os elétricos, tá?
No nosso caso, o nosso acionamento vai ser manual. Sim, ó, botão, né? Acionamento, avanço por botoeira e retorno por spring return. Se eu quisesse colocar avanço por botoeira e retorno por botoeira, eu colocava aqui, manual, por exemplo, e colocava, né? Mas não é o nosso caso. Olha, o que que acontece com a minha válvula? Ela vem com acionamento por botão e retorno por móvel. Dou um Ctrl+C e um Ctrl+V nela, ela já cria uma exatamente igual, não é? Porque as duas não são iguais. Nesse caso, é duas de acionamento por botoeira. Beleza. Pronto. Aqui, ó, eu tenho as numerações. Aonde que eu alimento o meu sistema? Vou repetir para que vocês entendam, né? Para fixar. Onde que eu entro aqui? Um. 1, né? E onde que eu saio com a pressão? Quando eu quiser jogar essa pressão fora, que vai retornar aqui do meu cilindro? No 3, né? Dois. Três. No... Ah, três sai. Isso. Aqui, ó, o que que é muito importante? Quando você clica duas vezes nessa saída 3 aqui, ó, ele te pede para você colocar um elemento de saída. Você pode colocar, só não pode colocar o bloqueio, né? Pode colocar esses elementos aqui que seria um filtro, né? Para filtrar ali aquele óleo que está no sistema pressurizado. Vem aqui e coloca esses filtros em. Significa que o meu ar, quando eu não estiver avançando, ele vai retornar pelo circuito e vir pelo escape aqui da válvula. Tá? O compressor, eu tenho essa simbologia aqui, ó. É um triângulozinho, bem simples, né? Eu consigo clicar duas vezes, aumentar, diminuir a pressão. Normalmente a gente trabalha dentro dos bar, né? Do bar. E aí eu coloco aqui, ó, por exemplo, o meu compressor para gerar 6 bar e venho aqui com o meu lubrifil, que é esse elemento aqui, ó, e faço o controle do fluxo. Eu quero que esse lubrifio ele retire a umidade, faça o tratamento da água, retire ali os resíduos, né? Seriam os resíduos sólidos e coloque a lubrificação e ele rebaixe para 4 bar, que é o que a gente normalmente trabalha, né, na indústria. 4 bar, coloco aqui. E aí, como é que eu faço essas ligações, né? Clico aqui no elemento, quando ele fica verdinho, clico e arrasto até chegar onde eu quero deixar. Pronto, deixei ele aqui. Vamos fazer a simulação agora, ó. Para fazer a simulação, eu venho aqui nesse Start. Vou startar o sistema. Onde estiver azul escuro, significa que eu estou chegando pressão. Então, minha pressão ela chega aqui, mas ela não faz nada, porque está bloqueado, né? Quando eu pressionar esse lado aqui, o que que vai acontecer com aquele êmbolo? Ele vai entupir tanto esse lado aqui, né? Então não vai passar pressão de cá. Tá? E se eu apertar só de cá, também não vai passar pressão, meu cilindro não vai atuar. Qual que é a característica desse elemento, né? Eu tenho que apertar os dois simultaneamente. Mas, professor, como é que eu faço para apertar os dois simultaneamente? Para você apertar um elemento e ele ficar pressionado, você tem que clicar com o Shift pressionado. Quando eu clico com o Shift pressionado, ele fica ligado. Se eu pressionar esse aqui de cá, o que que vai acontecer? Opa, ó, pressionei os dois simultaneamente. Na teoria, o meu elemento de corte ali, né, que seria a minha guilhotina, ela vai fechar, descer, cortar a peça. Se por algum acaso eu achar que tem que fazer um ajuste ali no meio do processo, o que que eu vou fazer com esse botão aqui? Eu vou tirar a mão dele. Então, ele retorna, né, ao estado inicial. Então, nesse caso aqui, ele só funciona quando eu pressiono os dois simultaneamente. Se por algum acaso eu soltar qualquer um dos lados, ele recua, que é a característica, né, dessa válvula de simultaneidade aqui. Beleza? E esse aqui é o primeiro esquema. Conforme vocês vão fazendo os esquemas, você vem aqui, ó, pode vir em texto aqui, ó, por exemplo, e colocar, ó, texto do esquema 1. Vem aqui, coloca aqui. Professor, eu quero colocar meu nome. Posso colocar? Pode, ó. Dentro da folha você pode colocar seu nome. Mas na semana que vem a gente baixa essa folha quando eu terminar a atividade com vocês. A gente baixa essa folha aqui em PDF para vocês verem a qualidade que sai essa folha. Beleza? Mas por hoje o que eu queria passar, né, era isso aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Mas que nem nesse caso ali, então se usaria três válvulas, Para nesses exemplos. onde? Essas duas com botão e aquela válvula E. Isso. Essas aqui são as válvulas de fluxo, né? E essa aqui é a válvula direcional. Tá? Então, nesse aqui seria
as duas válvulas com acionamento e essa válvula seria só uma válvula de controle. Beleza? Mas seria 3 válvulas, né? Basicamente o que você falou mesmo. Uhum. Beleza? Tá? Então, por hoje, o que eu queria passar é só. Semana que vem a gente finaliza essa atividade, né? Já começa a falar ali sobre um pouquinho da hidráulica, como é que funciona, como é que a gente vai desenvolver as atividades, para dar tempo da gente falar sobre uns métodos de resolução de sequência operacional. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer qualquer sequência operacional baseados em alguns métodos ali que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então, já passei um pouquinho do horário aqui. Pessoal, agradeço aí a presença. Christian, Marciano, Israel, João e Suzamara. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no chat. Eu tento responder da melhor forma possível, o mais rápido possível. E uma excelente noite para você, restante de semana e até a próxima. Valeu, Show de turma. bola, professor. Valeu, Tchau. boa noite. Obrigado, hein? Valeu, até Não. mais. Até mais, galera.